Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O governo lançou o 6º pacote de estímulo à economia, desde 2008, sob críticas de empresários, economistas e sindicalistas. O plano de 60 bilhões inclui medidas de desonerações, aumentos e barateamento do crédito, incentivo às exportações e à produção nacional de veículos, entre outras medidas, para tentar fazer o país crescer 4,5% este ano. Na área tributária, a principal medida foi a redução dos encargos sobre a folha de pagamento de 11 novos setores, incluindo autopeças e bens de capital. Para falar do assunto, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê essas medidas que a presidente Dilma Rousseff vem tomando? Primeiro, eu acho que são medidas positivas e a disposição que tenho, eu individualmente, e é o que anima também a Frente Parlamentar da Infraestrutura, que eu presido aqui da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, reúne senadores também, é apoiar esse conjunto de medidas, mas destacar os limites disso. Nós achamos muito importante o que tem sido feito, mas achamos que ainda é um conjunto de medidas que não consegue tocar essencialmente no problema que nós temos. Nós temos hoje uma diminuição relativa da indústria na sua participação no produto interno bruto, e nós temos uma coisa muito perigosa, Tarcísio, que é uma deterioração muito grave da nossa pauta de exportações. Nós cada vez mais exportamos aquilo que são as chamadas commodities e cada vez um percentual menor de produtos com maior valor agregado. Por outro lado, nós temos visto um crescimento das importações que nos preocupa. O país precisa negociar, precisa ter importação. Mas quando você tem uma pauta de importações, ou seja, o que nós trazemos de fora, que cresce não em cima de bens de capital, de insumos para a nossa economia, mas cresce em cima de bens de consumo, ou seja, são pessoas que estão comprando cada vez mais roupas lá fora, são pessoas que viajam ao exterior para fazer enxoval e assim por diante. Isso significa uma transferência da nossa capacidade produtiva de empregos para outros países. E o desperdício de divisas, né? De moeda forte. De divisas. Diante disso, quais são as questões que nós achamos importantes ser tratadas? Primeiro, a desoneração proposta, ela significou diminuir aquilo que são os tributos na folha salarial e foi transferido por uma taxação do faturamento bruto. Nós queremos ter instrumentos claros para que isso se faça sem que as empresas possam depois fazer um esquema de subfaturamento, para driblar a fiscalização. Tem que ter esse cuidado. Segundo, nós achamos que não só os setores que foram atendidos, mas isso poderia ser ampliado para outros setores. E sobra uma discussão mais profunda sobre a questão tributária. Do ponto de vista de incentivos, e particularmente o papel do BNDES, muitas vezes eu debati isso com o deputado Zaratini, que tem uma preocupação com alguns setores também que são fundamentais, como a defesa nacional e outros, tá certo? Nós achamos importante que aquilo que o BNDES está fazendo, todos esses empréstimos que estão sendo feitos, se faça com a discussão de toda a sociedade. Você não pode deixar ao arbítrio do banco a escolha dos setores, porque é a escolha dos setores que vão ser atendidos, onde o Brasil tem diferenças competitivas, é que vai moldar depois o novo modelo de desenvolvimento que nós queremos para o país. O presidente da Fiesp, por exemplo, Paulo Scaff, está dizendo que essas medidas, as ações não resolveram o problema da falta de competitividade das empresas. O que o senhor acha disso, deputado Carlos Zaratini? Eu até estava vendo uma frase do Dornelles, né? Ele disse o seguinte, que geralmente nesses pacotes, né, quem ficou de fora reclama, chia, batalha, mas quem ficou dentro fica quieto e não fala, nem elogia muito, fala que geralmente é insuficiente. Isso é uma frase do senador Dornelles, né? Realmente, eu acredito que nós avançamos muito nessa questão fundamental, que é a defesa da indústria brasileira. Não existe
condições do Brasil se afirmar como uma nação, se afirmar no cenário internacional, se nós não tivermos uma indústria forte, uma indústria inovadora, uma indústria com tecnologia, né? E para isso são necessárias inúmeras decisões da parte do governo e da parte da sociedade. Eu acho que essa decisão desse pacote, particularmente no que diz respeito à desoneração, foi muito importante porque abre uma nova perspectiva na tributação sobre a folha de pagamento da Previdência Social. Quer dizer, a questão da cobrança pelo faturamento e não mais sobre a folha de pagamento, isso deixa de incorporar no produto essa questão que é importante, que é o custo da Previdência. E, ao mesmo tempo, se faz uma tributação, no meu modo de ver, mais justa. E, ao mesmo tempo, reduz essa tributação. Então, isso garante a essas empresas uma competitividade maior em relação à questão, ao fator mão de obra no cenário internacional. Então, eu acho que isso é muito importante. Também é importante o apoio que o governo vem dando através do BNDES. Eu acho justa essa discussão que o Arnaldo colocou, de ter uma clareza do BNDES sobre os setores que ele está investindo, né, a tecnologia, porque investimentos em tecnologia, em bens de capital, porque isso é decisivo para não ter essa discussão, não ter nenhuma dúvida no país sobre o que de fato o BNDES está investindo. Agora, nós precisamos atacar também a questão dos juros e a questão cambial, né? São duas questões que me parecem fundamentais, né? O governo já vem baixando os juros da taxa Selic e agora uma pressão grande sobre os bancos privados para que eles reduzam o chamado spread. Isso o Banco do Brasil e a Caixa, nessa semana, já decidiram reduzir as suas taxas de juros ao consumidor e às empresas. Então, acho isso um passo importante para pressionar os bancos privados a que também reduzam as suas taxas que efetivamente são pagas. E tem uma questão cambial. A questão cambial eu acho, uma das questões fundamentais. Quer dizer, o câmbio no Brasil não colabora tanto com a defesa do mercado interno quanto com a competitividade das exportações. Então, nós precisamos achar, de fato, uma política, e eu acho que passa também pela taxa de juros, uma política que desvalorize a nossa moeda e consiga desvalorize porque ela está supervalorizada, a nossa moeda está supervalorizada e prejudica a nossa indústria, e a gente possa chegar a uma taxa de câmbio que efetivamente garanta as condições de competitividade da indústria brasileira. Agora como? Comprometendo a liberdade cambial? Não, eu acho que é necessário políticas como, por exemplo, essa em relação à taxa Selic, né? Nós precisamos fazer isso, garantir essa redução da taxa Selic, e acho que aí o Banco Central pode ser mais ágil, mais rápido na redução da taxa Selic. Posso complementar um pouco isso, que essa pergunta que você colocou para nós, Tarcísio, e é para a sociedade. Porque qualquer pessoa que começa a discutir, como o Zaratini discutiu, e eu discuto também, e acho que está correto, a questão cambial, logo vem uns críticos, umas pessoas mais ortodoxas, aqueles que mesmo há um ano atrás, quando houve a primeira diminuição de juros, disseram que o BC, o Banco Central do Tombini, estava sendo manipulado, que tinha um interesse. Lembra? Com toda contestação, hoje todos se aquietaram e percebe que se fez uma política consistente. O que dizem? Ah, vocês falam do câmbio, vocês querem mexer no câmbio flutuante. Nós não queremos mexer no câmbio flutuante. Só que a imagem é essa, flutuante. É como se fosse uma boia, tá certo? Isso vale quando vem uma onda, aí você vai e volta, tudo mais. Quando vem, como se usou o jargão, um tsunami, aí não tem boia que resista. Então você não pode tratar pneumonia como você trata resfriado. Então, câmbio, o que é possível fazer? Primeiro, tem que diferenciar, complementando aquilo que o Zaratini já falou, associação com juros. Tem que diferenciar o dinheiro que vem para investir e o dinheiro maroto que vem só para pegar a nossa taxa de juros, especular. Eu sou a favor de você ter controle de fluxo de capital. Puxa, isso é um palavrão, porque isso não pode no mundo. O Chile faz. O dinheiro lá tem que ter quarentena, tem que ficar um pouco parado. Depois que está comprovado, aí tem inclusive um benefício fiscal. Mas você tem que distinguir o dinheiro que vem para dar uma passeada aqui e se divertir daquele que vem para trabalhar, para investir dentro do país. Precisa fazer isso com relação ao câmbio. Segundo, taxa de câmbio nos todos os países, é só você pegar como a Coreia faz, como a China faz. A China tem uma moeda que está estabilizada há muito tempo.
tá certo? E foi decisiva para a China fazer toda essa situação internacional de se tornar a grande protagonista do comércio mundial hoje. Então você tem que entender que câmbio é um instrumento de política de desenvolvimento, não um instrumento de controle monetário, como foi tratado no Brasil exclusivamente. Então precisa se respeitar o mercado, mas o mercado precisa entender que o governo tem fatores capazes de induzir o câmbio para manter o quê? Competitividade da nossa indústria. Agora, em relação à indústria brasileira, o que se tem observado é que ela tem diminuído a participação dela no produto bruto do país. Né? A participação relativa, isso que o Tarcísio está falando, é o seguinte, o produto interno bruto é, grosso modo, serviços, agricultura, a indústria, tá certo? E comércio. E o comércio. Então, é isso mesmo. Relativamente, a indústria está diminuindo. Por quê? É natural que diminua um pouco, porque o setor de comércio é o setor que mais cresce. Não é nem a agricultura, tá certo? O setor de serviços, particularmente. Em todos os países está mudando um pouco esse perfil do produto interno. Mas no Brasil, você tem razão, diminuiu muito. E nós estamos voltando, em alguns segmentos, a um estágio anterior. Nós estamos vivendo, por exemplo, setores calçadistas, montando fábricas na China, tá certo? Fabricantes tradicionais montam a fábrica lá e se tornam importadores e deixam de ser fabricantes. Aí tem também, eu e o Zaratini temos posições diferentes, temos até divergências políticas, mas temos concordância em muitos pontos aqui, né? Por exemplo, ele falou uma referência que é muito importante. Quando o BNDES escolhe setores, isso é um novo. Que setores que o Brasil tem vantagem competitiva no mundo? Setor de energias renováveis, combustível ou a capacidade de gerar energia de forma limpa, de uma forma geral. Nós precisamos de investir muito nisso. Nós temos toda a competitividade no setor da agroindústria. Nós vamos ter agora uma competitividade no pré-sal. O Zaratini, uma das coisas que ele está fazendo muito importante agora é tentar administrar a polêmica em torno do royalties aqui. Ele preside a comissão que está encarregada disso, porque nós queremos terminar esse marco regulatório para a coisa do pré-sal, exploração, andar de uma forma mais desenvolta. Então nós temos que montar toda uma indústria em torno disso, de conteúdo nacional. Então você tem que escolher aqueles segmentos que o Brasil é diferenciado, né, Zaratini? Exatamente. Como na área da defesa e outros setores, tem muitos exemplos desses setores, né? Tem também uma questão nessa questão quando a gente trata aqui com porcentagens e proporções, às vezes a gente tem uma visão um pouco enganada, né? Você vê essa questão, você fala, não, a proporção da indústria está caindo, talvez porque esteja crescendo mais os outros setores. Isso que o Arnaldo falou, quer dizer, tem às vezes uma tendência de queda, porque a nossa a produção agrícola, né, nacional é muito forte, né? O setor de serviços vem se desenvolvendo. Aliás, isso também colabora com a indústria, porque na agricultura, por exemplo, são necessários uma série de implementos agrícolas. Na própria exportação de petróleo, que a gente espera que venha a ocorrer com o pré-sal, nós vamos precisar da indústria de equipamentos para extrair o petróleo. E a agricultura, né, depende da indústria de transformação. Agora, é uma coisa que nós precisamos garantir, primeiro, é preservar o nosso mercado interno. Todas as nações no mundo estão garantindo o seu mercado interno nessa crise. Nós precisamos... Olha, o Paul Krugman, que é aquele economista famoso, escreveu um artigo essa última semana falando um pouco mais de inflação não faz mal, defendendo lá nos Estados Unidos. Um pouco mais, quer dizer, se o Banco Central lá der mais condições de ter um pouquinho mais de inflação para gerar mais emprego. Então, eu não estou aqui defendendo que a gente deva ter mais inflação, mas estou falando, a política em geral é a de defesa do mercado interno e a da defesa da indústria local, da indústria nacional, de cada país. E nós devemos também fazer isso. Não estou dizendo aqui ser protecionista, mas ter políticas ou criar barreiras à entrada de outros produtos. Barreiras não muito fora do que diz a Organização Mundial do Comércio. Mas nós precisamos ter uma política de fortalecimento da nossa indústria. Agora, porque essa política é a política que nos garante a geração de empregos, que é imprescindível para uma população jovem como a que nós temos no Brasil, e também nos garante o futuro, que é a tecnologia, que nós precisamos cada vez mais dominar e avançar nesse terreno. E a indústria brasileira representou um custo para a sociedade brasileira, um grande custo. O investimento. Foi um investimento muito grande, desde o tempo do Getúlio Vargas. Não é verdade, deputado? Porque quando você tem um processo industrial, você sempre tem a chamada curva do aprendizado, né? Você tem uma demora. Por exemplo, quando surgiu o etanol custava
2 a 3 vezes o preço da gasolina. Hoje nós estamos tendo um problema localizado, precisamos retomar, mas ele custa em torno de 60% a 70% do preço da gasolina. Historicamente foi isso. Quando você começou a fazer aqui geração de energia eólica a partir dos ventos, os primeiros contratos eram de 360, 380 reais o megawatt. Agora, na última licitação que nós tivemos, para contratação pela ANEEL de fontes de energia, a energia eólica chegou com preço em torno de 130. Ou seja, você tem, na medida que o setor se desenvolve, os equipamentos vão melhorando, a produtividade vai aumentando, vai barateando. Mas tem esse custo inicial que você se referiu. E nós não podemos agora deixar isso ser desmontado. Não, e a proporção que você aumenta a exploração, a quantidade de energia nesse setor, é claro que barateia os custos. Então né? isso vale. Qual é a questão hoje? Por isso que uma das coisas que eu achei muito importante foi a retomada das câmaras setoriais. Esse anúncio das medidas recentes feito pelo Executivo, pela presidente Dilma, aconteceu numa solenidade que foram remontadas as câmaras setoriais. Tinham parado. Então você pega os segmentos, alguns segmentos, pega os representantes das indústrias, pega segmentos do governo que têm afinidade, centrais de trabalhadores que são atuantes naquela questão, e você discute os problemas dos setores. Então, isso foi um passo importante. A discussão geral que está faltando é que setores que nós vamos concentrar, priorizar, para ser os setores que vão retomar com pujança esse novo momento econômico. Porque não serão todos. Tá certo? Não são todos que crescem. É igual numa família. Você tem que, numa hora, investir mais no estudo de um, você tem que apoiar mais um para que ele possa se desenvolver. Nesse instante, que segmentos são esses? Eu acho, retomando, tem todo esse plano que vem a partir do pré-sal, nós temos toda a questão do setor de energias renováveis, tá certo? Então você precisa identificar aqueles segmentos que você tem vantagens. Construção civil, Arnaldo. Construção civil é uma indústria no Brasil, a gente até é interessante chamar de indústria, né? Mas é uma indústria. A indústria da construção civil, ela tem condições de se desenvolver muito, é uma das grandes carências nacionais, é um setor que nós podemos melhorar tecnologicamente muito ainda, melhorar muito, diminuir desperdício, ter mais métodos construtivos mais e baratos. Emprega muita gente. Emprega muita gente e resolve o problema da habitação. Nós temos um déficit setor de que eu 7 milhões de O moradias. Zardim está complementando com essa indústria, ele tem toda a razão. O setor de turismo é um dos setores que mais